O primeiro turno da Série B chegou ao fim e com ele uma interrogação gigantesca tomou conta da mente do torcedor bicolor. O Paysandu vai conseguir contratar reforços para o segundo turno? A pergunta parece simples, mas a resposta vem cheia de camadas bastidores e um emaranhado de situações que envolvem desde problemas financeiros até decisões estratégicas da diretoria. E é aí que a história começa a ficar interessante e até preocupante. A questão central de todo esse enredo é uma dívida que o clube tem com o Torrense de Portugal por conta da contratação do lateral esquerdo Keffel. Lembrando, esse negócio foi fechado ainda na temporada passada. O Paysandu acertou a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador por aproximadamente R$300 mil. Tudo certo, tudo dentro do normal para uma equipe que tentava se estruturar e montar um elenco competitivo. Só que aí vem o famoso gatilho contratual. Caso o clube conseguisse se manter na Série B, um valor extra de R$730 mil deveria ser pago. E foi exatamente o que aconteceu. O Papão escapou do rebaixamento, mas não honrou esse pagamento extra. Resultado: transfer ban na FIFA. O clube até chegou a quitar uma parte da dívida, reduzindo o valor total para cerca de R$425 mil. Só que esse restante ainda está pendente e enquanto esse valor não for pago, o Paysandu está proibido de registrar novos jogadores. Ou seja, pode até conversar com atletas, negociar salários acertos, tudo isso nos bastidores. Mas na prática, sem quitar essa dívida, ninguém entra. E aí você pode estar se perguntando, mas o Paysandu não contratou um monte de jogador recentemente? Sim, foram 10 contratações feitas logo no início da janela anterior. E isso foi uma jogada estratégica da diretoria. Eles sabiam que o transfer ban poderia cair a qualquer momento, então correram para reforçar o elenco antes que a FIFA travasse tudo. E deu certo em partes. Esses atletas chegaram, ajudaram o time a sair da lanterna e o desempenho deu uma subida. Mas o efeito tem prazo de validade. A temporada é longa, o elenco precisa de peças novas e o mercado está aberto. Agora entra em cena o técnico Claudinei Oliveira. Em coletiva após o empate com o Atlético na Curuzu, ele foi perguntado diretamente sobre a situação do transfer ban e a possibilidade de reforços. A resposta dele foi equilibrada, mas também cheia de entrelinhas. Claudinei disse que não poder contratar por opção é uma coisa. E tudo bem, às vezes o elenco está encaixado. Agora não poder contratar porque simplesmente não pode, aí já complica. Ele não quis expor a diretoria nem jogar os jogadores na fogueira, mas deixou claro que há necessidade de reforços. E mais mencionou que o clube chegou a negociar a venda do jogador Vargas e que esse dinheiro seria usado para quitar a dívida com o Torrense. Só que aí veio o drama. Vargas, que já estava praticamente acertado com outro clube, foi colocado em campo na véspera da negociação, jogou 15 minutos e se lesionou. Resultado: negociação melou e a grana que salvaria o Paysandu do transfer ban evaporou. Claudinei até comentou que se sentiu culpado, mas que Vargas fez questão de jogar, queria se despedir em campo. O técnico elogiou a postura do atleta, mas também deixou no ar aquele sentimento de frustração por uma oportunidade que escapou por entre os dedos. E é aqui que a gente começa a entender a dimensão do problema. A negociação com Vargas não era só uma saída de jogador, era uma jogada de xadrez da diretoria para resolver o problema do transfer ban e liberar novas contratações. O plano era esse: vender Vargas, usar o dinheiro para pagar o Torrense e ir ao mercado. Mas com a lesão, tudo foi por água abaixo. A pergunta que fica agora é: o clube tem outra alternativa? Vai tentar vender outro jogador? Vai buscar recursos em alguma outra frente? Em entrevista à Rádio Clube, o ex-presidente Maurício Anzeler, que faz parte do mesmo grupo da atual gestão, deu uma pista sobre o que a diretoria pensa. Segundo ele, o Paysandu usou bem a primeira janela, trouxe 10 reforços e acredita que no momento dá para seguir com esse elenco. Ele até admitiu que o clube vai pagar a dívida, mas na hora certa. Ou seja, parece que estão cozinhando a situação esperando o momento exato para agir. E esse momento, ao que tudo indica, vai depender diretamente dos resultados dentro de campo. Se o time continuar pontuando como vinha acontecendo até o empate contra o Atlético, a pressão por contratações diminui. Mas se os resultados começarem a piorar, a diretoria vai ter que correr atrás do prejuízo.
A verdade é que o Paysandu está pagando para ver, está apostando que o elenco atual vai conseguir segurar as pontas por mais um tempo e que não vai precisar fazer um investimento pesado agora. E não estamos falando de pouco dinheiro. Só a dívida com o clube português já é de quase R$500 mil. Se somarmos a isso os custos de contratação, salários, encargos, luvas e demais despesas, o pacote completo para trazer 3 ou 4 reforços pode ultrapassar R$2,5 milhões. E aí entra a cabeça do gestor. Não é só uma decisão técnica ou emocional, é financeira. A diretoria está analisando vale a pena pagar tudo isso agora. Ou será que dá para seguir mais algumas rodadas com o que tem e ver no que dá? É um jogo de risco. Um risco que pode custar caro, especialmente se o desempenho cair e o time voltar a flertar com o Z4. Só que tem um detalhe importante, o torcedor não quer saber de cálculo financeiro. A torcida quer ver o time forte e competitivo brigando por vitórias e deixando para trás qualquer chance de rebaixamento. O problema é que a diretoria parece estar mais preocupada em equilibrar as contas do que em reforçar o elenco. E aí, a tensão aumenta, principalmente agora que a janela já está aberta há mais de 20 dias e o Paysandu segue parado no mercado. E o que deixa tudo ainda mais curioso é a forma como a própria diretoria trata o assunto publicamente. Em vários momentos, eles deixam claro que estão monitorando o mercado, que estão atentos, que se surgir uma oportunidade boa, vão agir, mas sempre com esse discurso de que só vão pagar a dívida na hora certa. Parece que estão esperando o momento exato, quase como se estivessem medindo o humor da torcida e o impacto dos próximos jogos para tomar a decisão. É como se eles pensassem, se a gente ganha do Furacão, ninguém vai lembrar do Transferban? Mas se a gente empata ou perde, aí o assunto volta com tudo. E é exatamente isso que está acontecendo. O empate contra o Atlético impediu o Paysandu de chegar à 14ª colocação e se aproximar do G4, fez o tema Transferban voltar com força total nas conversas entre torcedores e nas coletivas. E não à toa. Porque agora está claro que a diretoria está levando a situação no banho-maria, esperando os próximos capítulos dessa novela, para decidir se vai ou não investir pesado. Do lado do Claudinei, a postura continua sendo de lealdade ao grupo. Ele faz questão de ressaltar que confia no elenco, que os jogadores que estão aí foram os responsáveis por tirar o time do buraco e que merecem crédito. E ele tá certo em adotar esse discurso. Porque ele é o comandante, não pode passar a imagem de que não confia nos seus comandados. Mas dá para perceber nas entrelinhas que ele gostaria sim de ter novas peças, até porque todo mundo está se reforçando. Inclusive, times da Série A estão de olho em jogadores da B, o mercado está aquecido e o Paysandu está parado. Então, diante desse cenário, o que resta ao torcedor é acompanhar cada passo, aguardar a próxima partida, torcer por bons resultados e ficar de olho nos bastidores. Porque o que está em jogo aqui não é só uma contratação ou outra, é a forma como o clube está sendo gerido, é a visão estratégica da diretoria para o restante da temporada, é a capacidade de transformar um bom momento em algo mais sólido e, principalmente, é a chance de evitar que tudo aquilo que foi conquistado até aqui escorra pelo ralo por causa de um planejamento hesitante ou de uma aposta que pode não dar certo. Enquanto isso, os dias passam, a janela vai se esgotando e o torcedor fica nessa encruzilhada, torce para o time continuar vencendo e esquecer o Transferban, ou torce para a situação apertar e forçar a diretoria a agir. É o tipo de dilema que nenhum clube gostaria de enfrentar, mas que hoje é a realidade do Paysandu. E não tem como fugir disso. A gente precisa olhar com lupa o que está acontecendo nos bastidores da Curuzu, porque o torcedor está enxergando a ponta do iceberg. Mas o que tem embaixo pode ser ainda mais determinante para o futuro do Paysandu. Nesta Série B, a postura da diretoria ao lidar com o Transferban, mesmo diante da pressão da torcida e da imprensa, é calculada quase fria. E por mais que isso gere revolta, especialmente entre os mais apaixonados, talvez seja exatamente isso que eles queiram transmitir, uma imagem de controle de que tudo está sob o radar, que o clube não vai dar um passo maior que a perna. Mas será que esse controle não está flertando com a omissão? Quando a gente escuta declarações como a do ex-presidente Maurício dizendo que o pagamento será feito na hora certa e que se tiver alguém bom o Roger vai liberar, parece mais um sinal claro de que a diretoria não vê urgência. Isso para o torcedor soa quase como um tapa na cara.
Porque se tem uma coisa que ficou evidente ao longo desse primeiro turno, é que o elenco do Paysandu, apesar de ter melhorado, ainda tem lacunas evidentes. Não há profundidade no banco, o meio-campo é irregular e há uma dependência muito forte de alguns jogadores específicos que não conseguem manter regularidade, e isso em uma competição longa e desgastante como a Série B é um risco gigante. Mas vamos olhar o cenário com o olhar de um dirigente. Suponha que você tem ali cerca de 420 mil reais para pagar imediatamente só para quitar a dívida com o clube português. Isso não inclui os salários, as luvas, os encargos, os custos com logística, moradia e todo o pacote que envolve a chegada de um novo jogador. A estimativa mais conservadora para trazer 3 ou 4 reforços gira em torno de 2,5 milhões de reais. É muita grana. E num clube que ainda carrega dívidas de gestões passadas, compromissos a longo prazo e uma receita limitada, principalmente por estar fora da elite nacional, é compreensível que haja cautela, mas uma coisa é agir com cautela, outra é cruzar os braços e esperar que o vento continue soprando a favor. O problema é que esse vento no futebol muda a qualquer rodada. A boa fase que o Paysandu viveu com vitórias importantes serviu para acalmar os ânimos e jogar o problema do transfer ban para debaixo do tapete. Mas bastou um empate em casa contra um adversário direto para a realidade bater na porta de novo? E agora, com a sequência pesada de jogos pela frente, o risco de tropeços aumentarem e a confiança descer ladeira abaixo é real! A diretoria parece estar jogando com a sorte, está apostando que o time vai seguir reagindo, que o Claudinei vai tirar leite de pedra com o que tem e que não vai haver lesões sérias, suspensões inesperadas ou queda brusca de rendimento. Só que futebol não funciona assim. Futebol é dinâmico e imprevisível. Uma sequência de 2 ou 3 jogos ruins pode colocar todo o planejamento em xeque, principalmente quando o mercado fecha e não há mais como agir. E aí entra um outro ponto que ninguém pode ignorar: o clima interno. Claudinei está sendo um escudo. Ele protege o elenco, evita críticas diretas à diretoria, tenta manter o grupo unido. Mas até quando ele vai conseguir segurar essa linha? Até quando os jogadores vão acreditar que não estão sendo deixados na mão, enquanto veem outros clubes se reforçando, buscando soluções, ganhando fôlego novo? Esse tipo de ambiente, se não for bem administrado, pode se tornar tóxico. O vestiário sente. O jogador percebe quando o clube está se mexendo e quando está parado. Além disso, tem a questão do discurso. A diretoria fala em monitorar o mercado, buscar boas oportunidades. Mas o que isso significa na prática? Porque o mercado já está aberto há mais de 20 dias e até agora nenhuma movimentação foi concretizada. Não se fala em nomes, não se vê negociações avançando, nada que sinalize uma tentativa real de agir. Tudo parece girar em torno dessa espera. A famosa hora certa, que ninguém sabe quando vai chegar. Enquanto isso, outros clubes da própria Série B estão se mexendo, estão trazendo peças apostando em nomes de mercado interno, reforçando posições carentes, e o Paysandu segue olhando. E o mais curioso é que isso não tem a ver apenas com o momento da tabela, porque se a ideia fosse realmente arriscar e ver até onde o elenco atual consegue chegar, a diretoria já teria deixado isso claro publicamente. Mas o que se percebe é um discurso dividido, uma mistura de promessas veladas com justificativas financeiras. Fica parecendo que estão tentando ganhar tempo. E isso em um campeonato de pontos corridos, onde cada jogo é uma oportunidade de escapar ou afundar, pode custar caro. O torcedor, claro, não quer saber de desculpas. Ele enxerga que o momento é bom, mas frágil. Ele sabe que o time reagiu, mas ainda está na parte de baixo da tabela. Ele sente que a janela é uma chance de ouro para consolidar essa recuperação e fugir de vez do sufoco. E ele também sabe que se o time tropeçar de novo, a margem para erro já não existe. Por isso a impaciência cresce, a cobrança aumenta e a expectativa por uma definição concreta vira pressão. Agora, o caso do Vargas escancara um outro problema dentro dessa gestão: a falta de sensibilidade na tomada de decisão. É no mínimo absurdo que um jogador que já estava com negociação praticamente fechada, segundo palavras do próprio treinador e do presidente, tenha sido colocado em campo na véspera do acerto. 15 minutos de jogo, uma lesão e toda a operação
foi por água abaixo. Isso não é azar, isso é falta de planejamento. Qualquer clube minimamente organizado teria preservado o atleta. Era uma peça-chave para resolver o problema financeiro mais urgente da temporada. E colocam o cara em campo como se nada estivesse acontecendo. E aí tentam justificar com o discurso emocional. Ah, ele quis se despedir, quis ajudar? Claro que quis. O jogador sempre vai querer jogar ainda mais se for um cara comprometido. Mas cabe à gestão, ao comando técnico e à diretoria proteger o ativo do clube. Porque naquele momento Vargas não era só um atleta, era a solução para destravar o mercado. Era o passe livre para o clube se reforçar. E perder essa chance foi um erro crasso, um erro que ainda está sendo sentido. O mais simbólico disso tudo é que mesmo com tudo isso acontecendo, a direção não mudou sua postura. Continuam falando em paciência, em analisar o cenário, em agir se for necessário. Só que a necessidade já está escancarada e não precisa ser um expert em futebol para perceber que se o Paysandu não colocar peças novas nesse elenco, vai sofrer até a última rodada. Não dá para seguir apostando que os 10 reforços do início do ano vão dar conta do recado até novembro. O desgaste vai chegar, a maratona de jogos vai cobrar, e sem banco, sem alternativa, sem nomes novos, o risco de colapso é real. Outro ponto que tem que ser considerado é o aspecto psicológico. O elenco já teve que lidar com uma pressão enorme no início do campeonato, quando o time estava na lanterna. Superaram juntos, conquistaram pontos importantes, mas a sensação de estagnação pode desmotivar. O jogador sente quando o clube acredita. E reforço, é um recado? É a diretoria dizendo ao grupo que está investindo o que quer mais, que acredita que dá para crescer. Quando isso não acontece, o recado é outro. É o silêncio. É o se virem aí. O próprio Claudinei já deixou isso escapar, ainda que de forma sutil. Quando ele diz que, se não der para trazer, vamos com o que temos, ele está mandando 2 recados. Um para os jogadores mostrando que confia no grupo e outro para a diretoria mostrando que está de mãos atadas. Porque é isso que ele é nesse momento, um técnico amarrado que tenta extrair o máximo do que tem, mas sabe que está no limite. E a torcida vai continuar apoiando como sempre fez. Vai lotar a Curuzu, vai empurrar o time, vai cantar os 90 minutos, mas também vai cobrar, vai protestar, vai exigir. Porque o torcedor sente quando estão enrolando, ele entende o contexto, entende a situação financeira, mas também enxerga quando o clube está pagando para ver. E esse tipo de jogo, meu amigo, é perigoso demais numa Série B, em que todo ponto é um tijolo na parede da permanência. A realidade é dura. O Paysandu tem uma chance real de se consolidar na segunda divisão, de garantir uma campanha segura e, quem sabe, até sonhar mais alto. Mas para isso precisa agir. Precisa destravar essa novela do transferban, quitar o que tem que ser quitado e ir ao mercado com inteligência. Não precisa trazer um caminhão de reforços. 3 ou 4 peças pontuais com qualidade e rodagem já fariam diferença. Já dariam mais opções ao técnico. Já mandariam uma mensagem clara para o grupo e para a torcida: estamos indo para cima. Enquanto isso não acontece a cada rodada, a tensão vai aumentando. E o tempo vai ficando mais curto, a janela vai até setembro, mas o futebol não espera. Quem ficar parado fica para trás. E a Série B, como a gente já viu, não perdoa quem vacila. O Paysandu já sofreu demais nesse campeonato. Não dá para brincar mais. Tá na hora de agir. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começa a ganhar força e movimentar as redes sociais de forma intensa. Cristiano Ronaldo, o astro português de renome mundial, teria feito uma super proposta para adquirir a SAF do Paysandu, clube tradicional do futebol paraense. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, provocou uma verdadeira onda de especulações e debates entre torcedores, jornalistas e especialistas do esporte. Fontes próximas ao atleta indicam que Ronaldo, conhecido por seu faro de negócios e investimentos inteligentes, estaria interessado em ampliar seu portfólio esportivo e vê no Paysandu uma oportunidade única de crescimento no cenário nacional, internacional.
A suposta oferta feita pelo craque despertou a atenção pelo valor financeiro elevado, muito além do esperado para clubes de menor expressão econômica, o que poderia revolucionar a estrutura do clube bicolor. Na internet, a repercussão foi instantânea, com memes, análises e apostas sobre o impacto dessa possível negociação para o futebol do norte do Brasil. Em fóruns e grupos de discussão, o nome de Ronaldo aparece como sinônimo de transformação, esperança para o Paysandu, um clube com grande história, mas que enfrenta dificuldades financeiras e administrativas. A iniciativa do português poderia, segundo os entusiastas, ser o pontapé inicial para a reestruturação do futebol paraense, colocando o Paysandu novamente no mapa dos grandes clubes nacionais. O envolvimento de Cristiano Ronaldo com o Paysandu, ainda que seja um rumor, alimenta um cenário fascinante sobre a internacionalização do futebol brasileiro. É inegável que o interesse do atacante ultrapassa o campo esportivo, refletindo uma estratégia de investimento que pode abrir portas para o clube paraense em níveis nunca antes vistos. Caso a negociação se confirme, o Paysandu teria acesso a uma infraestrutura e recursos que poderiam mudar radicalmente sua capacidade de competir no Campeonato Brasileiro e nas competições continentais. A presença de Ronaldo como investidor poderia atrair patrocinadores de peso, melhorar as condições do elenco e promover uma reformulação na gestão, adotando modelos internacionais de sucesso.